noite, Fábio. Tudo bem? Joia. Graças a Deus. Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho que meu som tá baixo. Beleza. Agora sim. E aí, sarou da costela? Costela demora um bom tempo. Como diz, Demora, né? é só não respirar que não dói. Só isso. Só isso. Mas estou Vamos bem, respirar e não abrir o olho. graças a Deus estou bem. Tirando o susto, estou graças a Deus bem. Vamos dar um tempo pra ver se o pessoal entra aí, né? A Márcia Palmeira mandando boa noite. Boa noite, Márcia. Isso. O Estevam foi hoje na autoescola lá, falou que você manda um vídeo sempre pra ele, que ele assiste todas as palestras nossas aqui, todos os evangelhos. Eu termino. Estevam. Quando a gente termina aqui, eu baixo lá no IGTV. Aí corto aqueles pedaços que ficam sem nada. Aí mando pro YouTube, depois eu mando pra 16 pessoas. Olha lá. Márcia dizendo que finalmente conseguiu entrar. É duro conciliar todo mundo no mesmo horário, né? O Sim. vivo é difícil, né? No YouTube você falou que teve mais não sei quantas visualizações no vídeo lá, né? O primeiro vídeo tinha chegado há um mês atrás a 160 visualizações. Aí tem 20, 25, 40, 45. Nesses últimos dias eu não olhei as estatísticas, mas o pessoal vai assistindo. Entrou a Kelly, entrou a Julieta, minha tia. Boa A noite. gente começa daqui a pouquinho já. Estamos no capítulo 3. Eu tô com um evangelho novo aqui, que o meu velho não sei me preparar. Tá, é Mundos Regeneradores, do capítulo 3, o item 16. Acho que dá para fazer o 16, o 17 e o 18. São três itens do Mundo Regeneradores. A Márcia tá perguntando aí qual que é o canal no YouTube. É Amigos Espíritas, é o nome. Depois eu deixo, acho que eu mando um link. Aí você mando para ela também o link, ela... Tá. Assim que eu terminar hoje eu mando também. Mando para ela. Acho que já dá pra começar já, né, Oswaldo? Vamos começando. Tem 4 pessoas. Vamos lá, pode começar então. Tá. Depois eu faço a leitura. Beleza. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, para quem está chegando pela primeira vez, a gente faz o Evangelho, né, nessa hora, toda segunda-feira às 7h30. E a gente está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula aqui Há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Então, aquela passagem, né, que Jesus disse que iria embora e iria para um lugar, e iria preparar lugar para que todos
pudessem habitá-lo com ele, né? E assim ele diz que havia muitas moradas na casa do meu pai. E a gente entende isso, os espíritos entendem isso como os vários mundos que rodeiam, né, todo o universo onde os espíritos podem habitar. Né? Então temos o planeta Terra, que é o que a gente conhece, e vários outros mundos, né, vários outros planetas que são habitados por espíritos materializados e outros nem tanto, mas existem vários mundos, né? E a gente vai falar de mundos regeneradores, que são os mundos, né, que é a próxima evolução do nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra já passou por um mundo primitivo, né, quando aqui habitavam seres primitivos realmente, né, mais animais e o homem primitivo, e também nós estamos passando por um mundo de provas e expiações, que é isso que a gente conhece aqui. Estamos passando por um momento de transição, né, chegando a se tornar um mundo regenerador. Né? Como os espíritas sempre dizem, né, não existe uma data, não existe um marco, né, não acontecerá esse marco que diz que ontem era mundo de provas e expiações e hoje é mundo regenerador. Né? Essa evolução é constante, né? Chico Xavier disse que existia uma data limite, né, aos 50 anos, depois que o homem chegou à Lua, mas não existe nada datado, nenhuma profecia nesse sentido. Então a gente vai se transformar num mundo de regenerador aos poucos, né, do jeito que está sendo. Então a gente vê que há 20, 30 anos atrás, há 50 anos atrás, o mundo era totalmente diferente do que é hoje e as mudanças são cada vez mais rápidas. Bom, está no parágrafo 16, né? Sempre lê um parágrafo, né? E daí Oswaldo e eu, a gente dá uma explicação do que quer dizer esse parágrafo. Então, mundos regeneradores. Parágrafo 16 aqui. Entre essas estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios que se podem chamar regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada quando, ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, permite-lhes ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornam dignas da glória que lhes estava reservada. Acho que eu vou ler até o parágrafo 18 aqui, Oswaldo. Tá, vai, depois a gente faz um resumo. Tentação e os mundos felizes. A alma que se arrepende nele encontra calma e repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que se faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus, tentando ir a Ele, seguindo as suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem até ainda é ainda carne e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescência
depois de uma cruel moléstia, mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornam dignos quanto a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma se liberta, planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sobre os perfumes do amor e da caridade que se espalham do seu seio. Mas, nesses mundos, o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbora azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Perguntai-vos aos que conduzem a Deus e pedi-lhes que o mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1802. 62. 62. Já estou usando a óculos. 62. Posso? Pode falar, Edu. Tá. Então aqui a gente tem 3 itens, né? Allan Kardec, ele, na sua no seu entendimento que ele tinha, principalmente da parte didática, de ser professor, né? Ele divide bem. 16, 17 e 18 eles falam da mesma coisa, mas separados em itens, separando o que ele quer dizer. Então a gente tinha dito uma semana passada, a gente tinha falado dos mundos de provas e expiações, ficou assim, pedir, né, para as pessoas, se as pessoas pudessem ler novamente, ele explica bem o que é prova, o que é expiação, quem está em prova, quem está em expiação. Ele começa dizendo aqui, né, que naquilo que Jesus disse, que existem muitas moradas na casa do Pai, ele diz, né, quando a gente olha o céu à noite, né, essas estrelas que brilham nesses céus azulados, ele diz que existem muitos mundos iguais ao nosso, né, de provas e de expiações. E também ele diz, existem mundos mais infelizes do que o nosso e mais felizes do que o nosso. Isso a gente também já viu. E aí ele diz assim, e entre esses mundos existe um mundo de transição, quer dizer, é um que a gente vai passar para depois passar para um melhor, né? Então ele fala ali, ele diz aqui que é um mundo de transição e que nós podemos chamar de regenerador. Aí ele fala de sistema planetário, é muito interessante isso, né? A ciência hoje, ela consegue dizer, assim, o que ela já descobriu, a quantidade de galáxias que existe no universo. É uma quantidade muito grande. Mas ele diz assim, ó, cada sistema planetário, então nós vamos assim, quando nós aqui no planeta Terra vamos estudar ciência e vamos falar de planetas, nós temos um sistema planetário que as pessoas dizem para nós na ciência que é um sistema solar. O que é um sistema solar, né? Então ele diz aqui que é um sistema girando ao redor de um centro comum. Então para nós o centro comum é o Sol e todos os planetas que giram em volta fazem parte do nosso sistema planetário. Então ele vai dizer assim, que no nosso sistema planetário tem mundo de provas e expiações, tem mundo primitivo, tem de regeneração e tem mundos felizes e para cima nós vamos pro, né, aquele mundo dos espíritos puros. Então, quando a gente fala em Jesus, né, você já falou, eles chamam Jesus é o governador do nosso sistema planetário. Coube, né? Jesus foi incumbido de cuidar dessa galáxia nossa que tem todos esses planetas. Então, qual é, né, a ideia de Jesus? Por que Jesus, para nós, é esse Deus? Porque ele chegou a atingir o estado de espírito puro e como um espírito puro, coube a ele tomar conta de uma parte do universo. E a gente vai ver que, apesar de ser muito grande para nós, ele é bastante pequeno pro universo criado por Deus, né? Mas coube a Jesus cuidar de nós. Então nós
nesse entendimento. Agora nós vamos falar de nós aqui, que estamos no planeta Terra. E se não der, a gente vai começar a tentar numa outra plataforma, talvez. Tentar ou Facebook, ou seu colega meu de trabalho, Jorjão. Da turma que entrou, faltando a Márcia, acho. Acho que ela já entra já. Vamos, então, seguindo. Então, eu tinha falado para você, né? Assim, a gente estava conversando dos mundos, né? No universo, sua tia entrou. Então, Allan Kardec, quando ele vai estudar na perspectiva nossa, né? Na perspectiva da ciência nossa. Então, para a nossa ciência, nós temos um sistema planetário. Esse sistema planetário compõe todos esses planetas já estudados. Então, como foi dito aqui nessa passagem, né, no item 16, no sistema planetário, né, tem mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos dos espíritos puros, né, os celestes ou divinos. Então, ele diz assim, para nós vamos seguir como se fosse uma escola, né? Nós vamos entrar no maternal. Para nós, o maternal seria o mundo primitivo. Segundo, terceiro, quarto, quinto ano seria o provas e expiações. Talvez ali o sexto ano, o regenerador. E dali para frente, vamos dizer, seriam mundos celestes, né? E aí seria a pós-graduação dos espíritos puros. Então, ele diz que todos nós, quando somos criados, e é interessante que a gente aprenda isso, Deus não nos dá o conhecimento, né? A gente nasce sem conhecimento, isso é importante. Nós somos, como diz assim, um CD vazio, um livro sem nada escrito, que vai ser colocado, na verdade, alguma coisa. Então, para a gente chegar no mundo de provas e expiações, a gente leu semana passada, para a gente chegar no mundo de provas e expiações, ou seja, quando a gente nasce aqui no planeta Terra e a gente vai vivenciar isso, eu falei semana passada, para que a gente entenda a reencarnação, a gente já nasce com conhecimento. A gente já sabe fazer alguma coisa. Quando nos é ensinado alguma coisa, a gente pega com muita facilidade. Mas nós vemos também pessoas que têm muita dificuldade em aprender as coisas, e a gente percebe, né, algumas pessoas, é burro, isso, aquilo. Não, a gente vai perceber que são seres que não fizeram tantas experiências, né? São espíritos mais novos, com poucas experiências. Então, quando a gente nasce no mundo de provas e expiações, a gente já fez um caminho bastante grande. Só que no mundo de provas e expiações, a gente elaborou, na verdade, a inteligência. E para o livre-arbítrio, aquilo que a gente chama bastante de livre-arbítrio, bastante gente concorda com o livre-arbítrio e às vezes acham que não existe, né? Porque as pessoas acabam não acreditando no livre-arbítrio, porque parece que tem interferência. Mas a gente percebe que o livre-arbítrio serve para nós quando a gente está com a inteligência elaborada. E a gente fala assim, para que serve a inteligência elaborada? Né? Aqui a gente vê que tem um trecho que ele fala assim, que falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal. Então, quando a gente fala que Jesus ensina que a gente vai caminhar para Deus, Deus nos cria sem conhecimento, mas o destino de cada um de nós é se aproximar dele. E como que a gente vai se aproximar dele? Aprendendo, fazendo experiências. Aí tem um trecho aqui que ele diz assim, como vocês para que a alma possa caminhar para Deus, senhora de si, na posse do seu livre-arbítrio. Aí ele diz assim, como sabeis, as grandes capacidades da alma, né, que a alma possui, lhes foram dadas para fazer o bem. Então a gente percebe que o único objetivo da nossa criação é para a gente aprender e depois fazer o bem. Se não for para fazer o bem, não serve. Por isso que as pessoas têm um pouco de dúvida com Deus. Né? Deus faz o mal. A gente sabe que Deus não faz o mal. Né? Nós, ignorantes do conhecimento, ignorantes do certo e errado, fazemos o mal. Mas nos foi dado o livre-arbítrio para fazer o bem.
Enquanto a gente não sabe fazer o bem, a gente vai se arrastando. Então, o mundo de provas e expiações para nós é para quem já conheceu, né, já tem ideia, já tem livre-arbítrio, já tem conhecimento, mas ainda não faz o bem. As pessoas ou os seres que não fazem o bem, elas repetem tudo aquilo que elas precisam fazer. Então, a gente falou semana passada, quem está em prova? Quem ainda não aprendeu o certo e o errado, não tem ainda a sua evolução, né, entendida ou a inteligência elaborada, ela está em prova. E quem está em expiação? Quem já atingiu um conhecimento, mas com esse conhecimento ainda faz o mal. Às vezes a gente acha, né, algumas pessoas dizem, eu não faço mal para ninguém. E a gente fala assim, não é isso, né? O fazer o mal para os outros não é fazer o bem. É diferente. Porque o que nós vamos percebendo, e a gente sabe que o nosso mundo, a gente está falando, vai entrar no mundo de regeneração. Ele vai precisar passar por uma evolução. Mas para passar por essa evolução, há necessidade, né, de que as pessoas que estejam no planeta Terra evoluam. Então, a gente fala assim, o não fazer um bem é uma evolução. Aliás, o não fazer o mal é uma evolução. Mas o não fazer o bem ainda é ignorância, né? Então, a gente vai percebendo que ele vai dizer aqui para nós, né, que ele diz assim, mas infelizmente há os que fracassam. E Deus, lhe dando novas oportunidades, permite nesses mundos de encarnação em encarnação que se depurem, regenerem e tornem-se dignas da glória que está reservada. Então ele fala assim, enquanto a gente não aprende a fazer o bem, a gente vai reencarnando. E cada vez que a gente reencarna praticamente quem reencarna e já tem um pouco de conhecimento, ele entra em expiação. Ele fala assim, o que seria expiação? Expiação eu vim na Terra para fazer o bem, mas não faço. Né? Porque às vezes a gente acha que ficar em casa sem fazer nada, não se envolver em nada, é fazer o bem, e não é. Fazer o bem é você estar constantemente querendo o bem, Verdade. não querendo o mal de ninguém, não brigando com ninguém. Né? Então, a gente vai perceber que nós temos Para a gente acabar com a escuridão, a gente precisa emanar a luz. Para a gente emanar a luz, a gente precisa fazer o bem. Não adianta só você ficar passivo, né? Não adianta só você não fazer o mal. Então, Oswaldo, uma das principais coisas que eu tenho... Vale, pode falar. Uma dúvida que eu tenho, que acho que muitas pessoas têm dúvida, esses mundos que essas colônias espirituais que estão em volta da Terra se enquadram como em mundos de provas e expiações também ou faz parte da Terra, né? As colônias espirituais em volta. Faz parte da... Isso, a colônia espiritual não é um mundo, né? Ela não é um mundo à parte, ela não é um mundo regenerador, ela não é um mundo celeste, não é um mundo divino. Ela, na verdade, como se você montasse, próximo de onde está acontecendo uma guerra, você montasse lá barracas com médicos, com pessoas para ajudar, né? Eles vêm de outros planos como socorristas, como trabalhadores. Na verdade, não é um mundo ainda, né? Por isso que eles falam assim, o mundo regenerador será um mundo, um globo mesmo, né? Um planeta onde viverão todos. No momento que você falou, a parte das colônias espirituais, elas são praticamente montados bem próximo da Terra, né? O umbral que eles falam, ele tem uma colônia ali que fica bem próximo, né? Então, são, na verdade, como se fosse, como eu falei para você, que se montasse hospitais bem próximo ali, aonde as pessoas necessitam. Então, a gente chama isso de erraticidade. Ainda não é um mundo que habitam, eles só estão desencarnando, aguardam um tempo e retornam. Ele não é, pelo que eu li até agora, não é enquadrado como, na verdade, um mundo desse. E aí ele diz assim, né? No nosso sistema solar aqui, os planetas, então, no nosso sistema solar temos todos os mundos, então. Os mundos Todos. felizes, primitivos. Isso.
Mas que a gente não consegue ver ainda, né? Ou porque estão Não. desmaterializados, Nós ou precisamos, porque os seres, pelo menos os seres vivos. nós vamos precisar entender assim. Semana passada a gente estudou prova e expiação. O planeta Isso. Terra é prova e expiação hoje, né? Isso. Mas ele não, ele vai se tornar regenerador. Então o planeta Terra parte de um mundo primitivo. Ele já Isso. foi mundo primitivo, onde as almas foram colocadas para a primeira encarnação. E os seres que aqui participaram dessa evolução continuam na Terra, seguindo para o mundo de provas. Existia um outro mundo que era de provas e expiações, onde precisava se tornar regeneração. Não, né? As pessoas que não cumpriram lá foram tiradas de lá, que nós vamos chamar de exilados, né? Que originou o livro Exilados de Capela e Exilados por Amor, que daí eles foram, aqueles espíritos rebeldes que ainda estavam no mal, foram retirados do mundo, que se tornaria regenerador, e foram colocados na Terra para encarnar junto com aqueles que evoluíram de mundo primitivo. Então, esses que vieram são os de expiação, vivendo com os seres que estão em prova, fazendo a sua evolução. O planeta Terra precisa se tornar regenerador. Quando ele se tornar regenerador, ou seja, tiver uma quantidade grande de espíritos que possam viver aqui na Terra já fazendo o bem, os que ainda estão no mal e que atrapalhariam vão ser levados para um mundo primitivo que estará se tornando provas e expiações. Então entra aqui no item 17, né? Os mundos regeneradores são intermediários entre mundos de expiação e mundos felizes. A alma que se arrepende, olha o que ele usa o termo, né? A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, então ele fala assim, vai continuar reencarnando, né? Ele diz assim, o homem vai ser submetido às leis que regem a matéria, vai ter as mesmas sensações, os mesmos desejos que nós temos, ele está falando do futuro, né? Mas estará livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não vai existir mais, olha o que ele diz, não vai existir mais orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura, o ódio que sufoca. Então, para a gente se tornar, ou para a gente ir para um mundo de regeneração, as primeiras coisas que nós vamos precisar fazer, como diz, é não ouvir. Acho que não está saindo a sua voz. Voltou. Vamos de novo. Seguindo o que a gente estava falando, né? Ele já vai explicando para nós aqui no mundo de regeneração o que a gente precisa fazer para ir para o mundo de regeneração, né? Então ele diz assim, primeira coisa, ele usa um termo aqui, se arrepende. Na verdade, não é a palavra se arrepende, é você entender. Né? Por isso que a gente fala bastante em estudar, né? Que as pessoas estudem. Estudem o quê? Deus, o que Deus quer da gente, né? Qual é o nosso propósito? Né? As pessoas conhecem Jesus, mas não sabem o que Jesus veio fazer na Terra, o que Jesus espera de nós. Né? Então, a gente percebe que as pessoas vão à igreja, algumas têm religião, mas não sabem o motivo de tudo isso acontecer. Por que Jesus vem à Terra? Por que não só? Eu falo assim, e a gente precisa entender assim, para nós ficou Jesus, mas para as outras, para vamos dizer, outros países que são mais antigos, né, outros continentes mais antigos, existiram também outros seres. Então, da mesma forma que tem Jesus, tem outros espíritos. Nós sabemos disso que nós estamos falando, que Jesus ficou incumbido de cuidar de nós, né? É o nosso irmão maior, a gente poderia chamar ele de irmão primogênito, que nas culturas antigas o mais velho cuida dos mais novos, né? Jesus cuida da gente como se nós fôssemos os irmãos mais novos e ele, aquele que ficou responsável por nos ajudar.
Então, quando a gente sabe o propósito, né, por isso que muitas pessoas né, não fazem, vão à igreja e fazem errado. Por quê? Porque não entendem o propósito. Eu falo assim, por que que Deus criou a todos nós? Se Deus é bom, né, se Deus é sábio, Ele não criou a gente para sofrer, Ele não criou a gente para fazer o mal. E a gente vai perceber, né, você fala, e a gente, quanto mais espiritualizado a gente vai ficando, mais preocupado a gente é com tudo que acontece, né? Então, eu falo assim, a gente não gosta de briga, a gente não gosta de confusão, nós não gostamos das coisas que acontecem, né? O que que a gente gostaria? A gente gostaria que todos os seres se entendessem, né? E a gente vai perceber que é o ensinamento de Jesus. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro, eu preciso entender que Deus criou a todos, né? A gente falou, ia falar semana passada e da parte de consciência negra, né, de racismo. Eu falo assim, por que que existe racismo? Porque as pessoas se veem melhores do que outras. Né? Por que que existe, né, tanta miséria no mundo? Porque uns querem ter muito e não querem que os outros tenham. Então, né, até você mandou um negócio para mim, né, com essa coisa de envolvimento em política. Eu não gosto de usar a palavra envolvimento em política, mas eu acho que quanto mais cristão você se torna, quanto mais você entende a ideia do Cristo, a ideia dos seres evoluídos, você vai tirando isso. Eu falei semana passada também, há uma preocupação muito grande das pessoas falarem que o espiritismo não é religião. Eu já não sou assim, eu falo assim, não, o espiritismo é religião. Só que eu preciso entender o que é religião. A gente falou aqui, para que nós fomos criados? Nós somos criados para aprender e caminhar para Deus. Caminhar para Deus com inteligência, com sabedoria, com amor. Né? Ah, nós fazemos o mal, fazemos. Isso significa que Deus faz o mal? Não, nós não entendemos Deus ainda. E na nossa ignorância do bem, nós fazemos o mal. Por que nós fazemos o mal? Porque nós não entendemos o propósito da vida. Né? Por que Deus criaria um para matar o outro? Não tem lógica disso. Acontece? Acontece. É normal, no nosso mundo ainda é. Mas ele caminha para que o entendimento dos ensinamentos de Jesus faça com que as pessoas entendam. Enquanto eu não entendo o outro como meu irmão, eu quero tirar alguma coisa dele, eu quero massacrar, eu quero judiar, eu quero matar. Quando eu acabar com isso, eu vou modificando o meu pensamento, eu vou modificando a forma de ser. Para isso eu preciso do quê? Do entendimento disso. Então o mundo de regeneração será para aqueles que já entendem isso e conseguem fazer. Então ele fala aqui, vai ficar livre das paixões desordenadas que são escravos. Né? Nesse mundo não vai ter mais orgulho que silencia o coração, inveja que tortura, ódio que sufoca. Aí ele diz assim, a palavra amor está inscrita em todas as frontes, quer dizer, todas as pessoas respirarão amor. Aqui ele falou, qual amor? Aquele fraternal. O amor preocupado com o outro. O amor preocupado com todos, né? O amor sem orgulho, sem egoísmo, né? Fraternal, amor de irmão, de querer cuidar do outro, de se preocupar com a miséria, de se preocupar com aquele que não está bem, né? De se preocupar com todos. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do ensinamento de Jesus. Então ele diz assim, o mundo de provas e expiações, a função básica dele é ensinar quem aqui vive a amar, né? E já o mundo regenerador só vai habitar o mundo regenerador quem realmente aprendeu a amar. Esse modo nosso, esse modo cristão de ser fraternal, né? Quem não aprendeu a amar não vai para o mundo regenerador. Provavelmente vai ter tipo outros aprendizados em mundos regeneradores que não cabem a nós agora saber o que a gente vai aprender nesses mundos, né? Ele já, na verdade, explica isso. Quando você já não tem mais ódio, né? Você não tem inveja, você tem ainda algumas necessidades do corpo, mas que o que a gente vai perceber é quando a gente estiver livre
dos outros seres que fazem o mal, né, quando eu já estou no bem, viver ao meio dos bons só vai ser muito melhor. Aí você consegue. Aí o próprio ele fala assim, né? Ele usa lá no final a parte do perispírito. O perispírito é o corpo espiritual que vai sendo desenvolvido conforme você vai aprendendo com o corpo material. Então, quanto mais bondade eu tenho, melhor é os meus sentimentos e esse meu perispírito. Então, eu vou para esse mundo respirando amor, falando de amor. Então, o mundo lá será maravilhoso. E aqueles que são resistentes ainda, que estão no mal, vão continuar em outro mundo, junto com seres que estão começando, aonde eles vão ajudar no progresso desse outro mundo e vai ter uma lembrança vaga que já viveu num mundo melhor. Isso fará com que ele tente entender que precisa melhorar. Mas nós vamos perceber assim, quando o nosso mundo ele entra de provas e expiações, os seres já encarnam aqui em provas e expiações, é quando Jesus vem. Jesus vem ensinar para as pessoas que já conhecem Deus, não da forma que deveria, mas que já têm a inteligência, e a inteligência para nós só serve para isso, né? Para fazer a evolução, o progresso, mas também para saber o que é certo e o que é errado. Por isso que o livre-arbítrio ele é ligado à parte da inteligência. Quando eu sou assim, eu falo sempre às pessoas, né? A gente tá aí, acho que parou um pouco de se discutir isso, a redução da maioridade penal, né? Que há um tempo foi de 21 anos, depois reduziu para 18, as pessoas queriam reduzir para 16, até para 14, porque entende que um rapaz, um adolescente aí com 14 anos já sabe o que faz, e aí ele tem que ser cobrado por aquilo que ele faz. Nós somos a mesma coisa na parte espiritual. Quando Deus entende que eu atingi a maioridade espiritual, que eu já consigo discernir o que é certo do que é errado, é a hora que eu passo a ser cobrado, responsabilizado por aquilo que eu faço. É aí que começa a expiação. Cada vez que eu faço algo de errado e deveria ter feito algo melhor, eu retorno para refazer aquilo. Isso se chama expiação. Reparação de erros praticados. Então, a gente fala assim, quando eu sei fazer o certo, eu tenho na minha consciência o que é certo e não faço, é a hora que eu começo a ser cobrado. É a hora que entra o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Para nós cristãos, começou então o mundo de palavras e expiações com o Evangelho de Cristo, então, que daí já é nos dado a receita do que a gente tem que fazer nesse mundo, né? Até então seria um mundo primitivo, né? E o mundo primitivo a gente não espia e a gente não passa por provas, a gente vai vivendo e aprendendo com a vivência aquilo até chegar à lei maior. Eu falei para você assim, quando eu passo por um sofrimento, ele falou assim, quando que algo me faz sofrer? Pode reparar isso. Quando que alguma coisa me faz sofrer? Quando eu lembro do acontecido. Pode reparar que um dos principais problemas que nós temos em relação ao ensinamento de Jesus é o perdão, né? Pode perguntar para qualquer pessoa. O que ele acha mais difícil nos ensinamentos de Jesus é perdoar. A gente fala assim, e por que eu acho que é difícil perdoar? Porque eu acho que eu sou melhor que o outro. E quando o outro me faz algo que me machuca, porque pode reparar, Jesus ele tenta ensinar para a gente assim, deixa as pessoas, né? Eu coloco bastante coisa, bastante frase no Facebook. Quando eu dou muita importância por o que uma pessoa falou, eu começo a ficar irritado com ela. E quando eu fico irritado com ela, eu fico me achando melhor do que ela. Porque a pessoa não poderia ter falado isso de mim. Porque a pessoa não podia ter feito isso comigo. Porque a pessoa... Ou seja, eu fico remoendo uma coisa que já aconteceu. Isso se torna sofrimento. E a gente fala assim, e por que torna sofrimento? Porque está na minha mente, porque está guardado na minha memória.
Então, o mais difícil para o ser com inteligência é a memória. Porque pode reparar, as pessoas falam assim, né? Vamos falar de cachorro, né? Todo mundo tem, né, um animal, somente o cachorro. O que ele mais gosta do cachorro? Que o cachorro você chama a atenção dele, briga com ele dá uma volta e já volta abanando o rabinho e já vem conversar com você. Faça isso para o ser humano. Ele vira as costas e volta bravo e não vê a chance, né? Espera uma chance de brigar com você. O que é isso? É memória. Mas uma memória que eu guardei algo que me magoou. Que estou ressentido, estou sentindo aquilo de novo, né? Ressentir, sentir de novo. E eu fico lembrando. Então, o mais difícil para nós é a memória, a inteligência que guarda algo acontecido e cada vez que eu lembro, me machuca. Então, assim, por isso que no mundo primitivo não há sofrimento, porque os seres não guardam aquilo que aconteceu antes. Quando a gente começa com a inteligência a guardar as coisas acontecidas numa sequência, a gente lembra sempre, pode reparar, as pessoas dizem, por que é difícil viver? Porque cada dia que eu acordo, eu fico preocupado com o futuro, lembrando do passado, mas não vivo o presente. Isso. Eu deixo de viver porque eu tenho algo dentro de mim me incomodando, me preocupando. É uma coisa dita, é um patrão que chamou atenção, é uma briga que eu tive com o cônjuge, é uma briga que eu tive em família e que vai incomodando. Por quê? Porque eu me acho melhor do que o outro. Então, quando Jesus fala do perdão, e é o mais difícil, é tirar aquele sentimento de dentro e continuar a viver. Então, quando a gente fica preso, pode reparar, a gente fica preso numa coisinha que é boba, mas que, enquanto eu não resolver, ela me incomoda. Seria a mesma coisa que você ter uma pedra dentro do sapato, passar o dia inteiro com aquela pedra no sapato, cutucando o seu pé e não tirar o sapato para tirar a pedrinha de dentro. A gente fica com alguma coisa incomodando. Pode reparar, qualquer briga, sei lá, né? Uma pessoa que conhece a outra fala, mas por que você está assim? Não, não é nada. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa incomodando. E não quer falar, mas está bravo, quer dizer, e guarda aquilo, deixa de viver, né? Então, a gente fala assim, então os ensinamentos de Jesus, eles são bastante claros nisso. Primeiro, humildade, eu não posso ser melhor do que ninguém. Egoísmo, achar que só a minha vida tem importância. Perdoar, ou seja, não é perdoar o outro, dando a ele a prerrogativa de fazer o que quiser, não. É de eu não me incomodar com aquilo que foi feito. Então, o ser melhor é aquele que fala, não, deixa para lá, já aconteceu. Né? O filme Nosso Lar mostra uma passagem, e o livro Nosso Lar conta, que André Luiz tinha tido problema com uma pessoa, com o pai dele, acho que acabou tirando o dinheiro dele, prejudicando ele, e uma das pessoas que vem socorrer ele no mundo espiritual é essa pessoa. E a pessoa veio conversando com ele, dando risada, e ele se sentiu envergonhado. A pessoa já tinha, né, esquecido o acontecido, mas ele ainda guardava. Então a gente percebe que o que nos faz, que nos prejudica, é guardar as coisas dentro. É se preocupar com algo falado, é se preocupar porque a pessoa falou, porque a pessoa fez, porque eu não pode fazer isso, porque eu... Então a gente percebe que um dos problemas nossos é orgulho, que não permite você refazer uma amizade, você continuar vivendo com a pessoa, porque você acha que se ela fez um mal uma vez, para sempre. Quer dizer, a gente acredita em pena eterna. A gente não gostaria que Deus nos desse uma pena eterna, mas a gente não perdoa o que as pessoas fizeram. E a pessoa que não perdoa, na verdade, ela não está fazendo mal para outra, né? Dá um exemplo aqui. Se eu brigo com você agora aqui, a gente discute, discute, discute. Aí vai amanhã, depois da manhã, você me perdoa, mas eu não te perdoo. Então, aquele sentimento ruim dentro de mim vai fazer mal só a mim. Enquanto a você, para você já tanto faz, tanto como fez. Você segue a sua vida, se eu precisar de você, você vai estar disposto a me ajudar.
Então, como diz o ditado, né, guardar a raiva de um inimigo, é a mesma coisa que você tomar veneno, esperando que o seu inimigo morra, né? Porque você está guardando um rancor Isso. dentro de você, querendo o mal da outra pessoa, né? E só que você está se envenenando com esse mal que você está guardando dentro de você. Algumas pessoas, eu falo assim, eu sempre cito, né? E a gente vai terminar, acho que com mais um item, né? A gente leu aqui 3 itens, tem mais um, encerra esse capítulo, a gente vai para o 4, ele vai falar de reencarnação. Lá no item 4, que fala de reencarnação, tem uma coisa que diz que chama esquecimento do passado. E uma das coisas que mais as pessoas que tentam questionar, né, a reencarnação, elas ficam questionando, mas por que eu não lembro das coisas? Por que eu não lembro da outra vida? Por que eu não lembro o que eu fui no passado? Por causa disso. Para que a gente possa viver e refazer as coisas que foram feitas, para a gente viver com as pessoas, a gente precisa esquecer do passado. Para que a gente possa perdoar, a gente precisa esquecer do passado. Para que a gente possa viver bem com todas as pessoas, a gente precisa esquecer do passado. Eu conto uma historinha, ou eu brinco um pouco assim, né? Eu contei aqui já e vou repetir só para que as pessoas entendam, né? Eu tenho uma casa vaga aqui do lado da minha casa, por exemplo, né? E vão alugar. Aí vem para cá morar uma pessoa. Se eu não sei quem é, de onde veio, o que fez, a chance de eu fazer uma amizade com ela é bastante grande. A gente pode se tornar amigo, eu vou receber, vou ajudar, vou perguntar se precisa de alguma coisa, e pode ser que tenha uma amizade para o resto da vida. Mas eu falo assim, se essa pessoa que for vir morar, né, nessa casa ao lado da minha, as pessoas falarem, você sabe quem é que vem morar na sua casa? Aí, vizinho seu? Não. Ele puxou 25 anos de cadeia. Ele matou algumas pessoas e vai morar aí do seu lado. Qual é a chance de eu fazer amizade com essa pessoa? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu falo assim, por quê? Porque eu já tenho algo que não vai me permitir esquecer o que ele fez. Então, eu te falo assim, por que existe o esquecimento do passado? Porque Deus entende que para que as pessoas que viveram juntas e criaram problemas, para que elas não criem problemas novamente, seria bom que elas esquecessem e pudessem viver juntas e dali criar uma relação, uma amizade, vamos dizer assim, até tem uma passagem, né, no capítulo 14, que ele fala dos pais, né, e dos filhos, que ele fala assim, né, quando um filho nasce, a mãe pega aquele serzinho frágil, carrega no colo, a gente fala inocente, né? Se fazem mal com uma criança quando ela ainda, né, está naquela idade que não atingiu a maioridade, a gente trata como inocente, coitadinho. Mas a gente fala assim, mas se já nascesse grande, e se a gente já soubesse o que ela fez no passado, duvido que uma mãe carregaria um filho sabendo o que ela fez, que matou ela numa outra vida, que infernizou a vida dela. Então ele fala assim, a reencarnação permite que as pessoas vivam sem saber o que a outra fez. Porque o que nos atrapalha de viver, na verdade, é saber, né, da ficha corrida da pessoa. De a gente não esquecer o que ela fez, mesmo que às vezes seja de infância. Eu tenho um colega que eu nunca vou esquecer disso, né? A gente vivia num grupo, até a Silvia Mazeto, que tá aí, ela viveu com a gente esse tempo, e tinha um colega meu que falou assim, eu não gosto daquele cara. E eu falei, por quê? Porque quando eu era pequeno, ele roubou a minha lata de bolinhas de gude. Olha só, ele não gostava da pessoa por causa de uma coisa que era de infância que ele carregou. E a gente fala assim, bobo, uma coisa besta, mas era... Obviamente, e assim ele já nós... concluiu ao ponto de não querer roubar mais nada seu, né? Se percebe? Então eu falo assim, então a gente não dá chance, na verdade, para ninguém evoluir. Ao mesmo tempo que a gente quer que Deus nos perdoe, na verdade a gente não perdoa ninguém, né? Deus pode perdoar quem Ele quiser.
Mas eu perdoo quem eu entender que deva ser perdoado. Aquilo que a pessoa fez, eu entendo que não deve ser perdoado. Então eu carrego uma mágoa, eu carrego um ressentimento. Então a gente fala assim, a gente não permite. E isso é por causa da memória, por isso que eu falei para você. A memória, junto com orgulho e egoísmo. A memória diz para mim, aquela pessoa fez isso para você. Não esqueça do que ela fez para você. Não esqueça o que ela fez para você. Quer dizer, então você não dá a chance de tirar aquela mágoa, aquele ressentimento. Aquilo que ela fez machuca tanto você. Por que que machuca? Porque eu me acho melhor do que a outra pessoa, porque ela não deveria, ela poderia fazer aquilo com qualquer pessoa, menos comigo. Esse é o problema do não perdão. Por isso que a gente não permite o perdão, a gente fica lembrando, né, a memória, e a memória da gente é assim, né? Para essas coisas, você não lembra de um monte de coisa, mas para essas coisas é a memória do elefante. Você lembra em detalhes o que a pessoa fez, como fez. Verdade. Bom, Oswaldo, já está terminando. Falta 4 minutos para as 8h30, 8h30. Tá, vamos. Vamos encerrando, daí segunda-feira que vem, às 7h30, a gente volta. Continua e completa. Tá bom? Tá. Vai lá, pode fazer a oração final. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passo espiritual em todos nós, a cada um em seu recinto, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um tem em seu recinto, colocando o remédio que cada um necessita. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as vibrações, junto com as correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, de câncer ou de qualquer outra doença molesta que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente em cada recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando o momento de concentração, cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui para estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Então, pessoal, boa noite a todo mundo. E até segunda-feira que vem, às 7h30.
Tá bom? Que assim seja. Até mais, Obrigado a todos. até mais Até a próxima. Tchau a todos. Obrigado.